Boa tarde. Portabilidade nas contas de luz, regulamentação da profissão de psicomotricista e mais agilidade na investigação de crimes financeiros. Propostas aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça. Uma das propostas aprovadas pela comissão dá prazo de 30 dias para que o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários acionem o Ministério Público Federal caso suspeitem de movimentações financeiras irregulares. A Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro já prevê essa comunicação, mas não determina prazo. Os senadores aprovaram também um projeto que permite a expansão do mercado livre de energia elétrica. O texto, já aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, permite que, progressivamente, os pequenos consumidores possam fazer parte do mercado livre, hoje restrito a grandes consumidores, com carga igual ou superior a 500 kW. A expectativa é de que a liberdade de escolha ao consumidor poderá aumentar a concorrência entre as empresas e reduzir os preços. A matéria ainda será analisada pela Comissão de Infraestrutura. Permite ainda que o consumidor privilegie empreendimentos que atendam critérios ambientais e sociais. A comissão aprovou ainda uma proposta que regulamenta a profissão de psicomotricista. A atividade está presente, por exemplo, em clínicas de reabilitação, hospitais, consultórios e escolas especiais. O texto vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Sociais. Trata de um tipo de terapia que trabalha com indivíduos de todas as idades, mas especialmente crianças e adolescentes, com brincadeiras e exercícios para alcançar fins terapêuticos. É a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo, em movimento e em relação ao seu mundo, interno e externo. Não existindo uma regulamentação de uma atividade como essa, nem os conselhos que direcionem a melhor forma de interagir com o aluno, nós vamos perder a capacidade de enxergar a questão da motricidade da criança, que visa o melhor conhecimento da criança. Eu tenho um caso dentro da minha casa, por exemplo, que uma pessoa que trabalha comigo, o filho dela é inteligentíssimo e ele tem a dificuldade da psicomotora e percebe-se na fala dele. Então, essa falha no desenvolvimento pessoal da criança, falha no desenvolvimento motor também, pode ocorrer falha na aquisição, inclusive, da linguagem verbal e escrita. O projeto que estabelece prazo de 30 dias para a comunicação de movimentações financeiras suspeitas será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. A presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senadora Marta Suplicy, apresentou relatório favorável ao projeto que modifica a Lei de Drogas de 2006, permitindo o cultivo e o uso da planta da maconha para fins exclusivamente medicinais. Mas a votação foi adiada para a próxima semana. Cerca de 400 mil portadores de doenças como autismo, epilepsia, Alzheimer, Parkinson e neuropatias resistentes aos tratamentos convencionais podem ser beneficiados com o óleo da cannabis, a planta da maconha. Os resultados são comprovados pelos depoimentos das famílias dos beneficiados. Ela estava vindo uma fase de muitas crises convulsivas. Eram mais de 30 crises convulsivas por dia. Ela começava a convulsionar, ficava 1 hora, 2 horas entre indo e voltando de crise. Ela ficava no quadro depressivo e hoje, graças a Deus, ela está muito bem, se recuperou, ela está se comunicando, está interagindo com o mundo, teve um avanço extraordinário. Que a gente possa cultivar o nosso medicamento e dar para os nossos filhos. Porque, assim, o que a gente vê é que o custo de importação é muito alto. O canabidiol, ou CBD, princípio ativo do óleo de cannabis com indicação terapêutica, não tem qualquer propriedade alucinógena. Nada a ver, portanto, com THC da maconha fumada ou usada como psicotrópico. No início desta semana, o site do Senado marcava um placar de 110 mil manifestações a favor e 3 mil contra o projeto. O texto original da sugestão popular descriminalizava o uso industrial, terapêutico e recreativo da maconha.
maconha. Mas após muita discussão e várias audiências públicas, os senadores concordaram apenas com a possibilidade do uso medicinal. Assim, o relatório da senadora Marta Suplicy prevê que cada família possa semear, cultivar e colher a planta em quantidade suficiente apenas para o tratamento com receita médica. Nós estamos diante de uma realidade que só quem está lá vivendo com uma criança que tem 10 crises epiléticas por dia pode testemunhar o que é para uma mãe isso. Então nós estamos diante de preconceitos e de temores que nós temos que enfrentar em benefício de milhões de famílias e 22 países que já têm a cannabis legalizada para essa situação. O senador Amorim, meu colega médico, ele tem dúvida a respeito do projeto e regimentalmente não há como impedir o pedido de vista. Eu quero apenas formular pedido de vista coletiva, porque aí na semana que vem, doutor Eduardo, senador Eduardo, a gente possa realmente discutir e votar. Como já foi encaminhada vistas coletivas, que na próxima semana a gente possa retomar o assunto ao debate e apelando apenas ao nosso grande senador Amorim, para que nós possamos dialogar nesse período em que ele vai analisar o projeto. A audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional debateu a implantação da Política Pública Nacional de Segurança de Barragens em âmbito federal. São mais de 24 mil barragens catalogadas pelo poder público em todo o país. De vários tamanhos, cumprem funções como reserva de água para consumo humano, irrigação, depósito de rejeitos minerais e industriais. Depois da tragédia com a barragem de Mariana, que destruiu comunidades próximas e impactou o meio ambiente de 2 estados e do litoral capixaba, o Brasil vem despertando para o risco que é uma barragem sem a manutenção e fiscalização efetivas. Relatório da Agência Nacional de Águas aponta a existência de 723 barragens com alto risco de acidente. Técnicos e especialistas apontam a necessidade de aperfeiçoar a política de barragens, a legislação e, sobretudo, pedem mais recursos para fiscalização e reparos naquelas de responsabilidade do poder público. No início aí de uma época se pensou, pega essas barragens e transfere para o Estado. Isso aí também não é assim, não é possível. Isso só será possível por força de lei. Uma outra coisa que a gente viu é que houve um avanço, de forma geral, significativo na colocação dos instrumentos naquelas barragens que estão no cadastro. Então, o número de barragens com plano de ação emergencial, com relatórios de inspeção, aumentou significativamente. A gente não tem muitos instrumentos, às vezes, para fazer cumprir, né? Para fazer com que o empreendedor cumpra os mandamentos legais, né? Principalmente os empreendedores privados. A maioria dessas barragens a gente ainda não sabe se elas estão ou não no âmbito da lei, por falta de classificação e da implementação dos instrumentos. Não adianta, senador, a gente fazer a melhor inspeção com o maior critério e não vir nenhum recurso todo ano para recuperar a barragem. Os senadores retiraram da pauta do plenário a proposta que limita efeitos da lei da ficha limpa e que causava polêmica. Em outubro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a previsão de 8 anos de inelegibilidade para políticos condenados pela Justiça Eleitoral por abuso de poder em campanha pode ser imposta, inclusive, a condenados antes de 2010, quando a lei da ficha limpa entrou em vigor. O projeto do senador Dalírio Beber acabaria com essa possibilidade porque, segundo ele, a decisão do STF poderia afetar o mandato de prefeitos eleitos em 2016 e provocar caos no poder legislativo em todas as esferas de governo, com a contestação dos mandatos. O projeto apenas diz que aqueles que foram punidos no passado, ou seja, lá antes de 2010, e que tiveram, digamos, as sentenças transitadas em julgado, estas não poderiam ser mais discutidas. Mas o senador atendeu a muitos pedidos para que a matéria fosse arquivada, retirando o texto de pauta.
2 requerimentos para acabar com a urgência do projeto, assinados por líderes que representam mais de 50 senadores, nem precisaram ser votados. Decido então, portanto, retirar o PLS 396 de 2017, certo que jamais quis criar tamanha celeuma, nem tampouco causar constrangimento aos meus pares. Eu sei que não é fácil você protocolar um projeto e pedir a sua retirada. Portanto, agradeço imensamente essa decisão do senador Dalírio Becker. Foram as melhores razões que motivaram o senador na iniciativa e eu acho que a iniciativa também de retirada do projeto é algo que merece o aplauso de todos nós, todas as senhoras e os senhores senadores nesse momento. Os senadores aprovaram também o texto corrigido da medida provisória que cria o programa Rota 2030. Os ofícios que serão publicados na forma regimental basicamente comunicam a substituição das expressões por cento por pontos percentuais. Isso em nada modifica o mérito do projeto, nem tampouco a grade de incentivos que foi definida depois de um longo processo de discussão entre o Parlamento e o Poder Executivo. Dessa forma, senhor presidente, nós entendemos que as alterações devam ser efetuadas para a remessa dos novos autógrafos. O plenário aprovou ainda o texto base do projeto que permite a aplicação de uma multa maior para quem desiste da compra de um imóvel na planta, o chamado distrato. Os senadores ainda precisam analisar as emendas à proposta. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.